Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 7, do verso 1 até o verso de número 8. Lembrando que as crianças, elas permanecerão aqui hoje conosco, neste momento também da palavra de Deus. Apocalipse 7, versículo 1 até o versículo de número 8. Assim nos diz a santa palavra do nosso Deus. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi um número daqueles que foram marcados com o selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com o selo 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali também 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil e da tribo de José 12 mil. Da tribo de Benjamim foram marcados com o selo 12 mil. Vamos assim nesse instante, meus irmãos, mais uma vez orar ao Senhor Deus, pedindo sua graça. Obrigado, meu Senhor, por esse momento tão privilegiado para nós, que é podermos ler a tua santa palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, que o Senhor nos instrua, nos ilumine e nos edifique por meio dela, meu Deus. Esta é a nossa petição nesta hora, no nome santo de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero lhe fazer uma pergunta no início desta pregação. O que te dá mais segurança neste mundo? O que causa a você aquela sensação de quando você se deita na cama, coloca a sua cabeça no travesseiro e você diz: estou em paz e seguro? Talvez seja pelo fato de você ser ainda muito jovem, ter muito tempo para poder viver, ou então por possuir um diploma, uma profissão que é muito reconhecida, a qual você pode exercer ao longo da sua vida. Saber que você tem uma boa reserva financeira, que lhe proporcionará alguma estabilidade no momento da crise, ou então, saber que você está num emprego público, concursado, que você realmente tem aquela segurança de que não é qualquer coisa que pode te demitir. Saber que teu carro, tua casa, teus bens estão cobertos por uma seguradora, e se você for roubado, furtado, você vai ter algum amparo, ou mesmo um seguro de vida para as pessoas que você ama, se você partir desta para melhor. O fato é, meus irmãos, que ao longo da nossa vida buscamos segurança, estarmos seguros com relação às coisas que nós possuímos, o seguro com relação ao lugar onde moramos, com relação à vida que nós vivemos. Mas será que nós podemos fazer esta mesma asseveração no que diz respeito à nossa fé, no que diz respeito ao juízo de Deus que virá no último dia? Estamos nós seguros contra o dia do juízo do Senhor? Tenho eu segurança da minha salvação com relação àquilo que Cristo fez por mim? Muitos de nós vivemos, meus irmãos, talvez atormentados por esta situação. Muitas vezes por causa dos nossos pecados, da realidade do nosso coração, somos tentados a pensar: de fato eu não sou salvo, de fato eu não tenho certeza da minha salvação, não sei se eu permanecerei no dia do juízo do Senhor. E esta talvez tenha sido a dúvida existencial de muitos cristãos ao longo da vida. Se nós olharmos para a alegoria escrita por John Bunyan no século XVII, aquela
narração chamada O Peregrino. Em dado momento da sua trajetória, cristão, ele fica atormentado por esta dúvida, porque ele perde um rolinho, né, um livrinho que foi dado a ele quando ele tinha contemplado a cruz e a sepultura, que era o sinal desta salvação, deste selo que havia dado sobre ele, e ele, por dormir ao longo do caminho, por se entregar ao sono, ele acaba esquecendo esse rolinho perdido em algum lugar. Da mesma maneira, quando nós perdemos um celular ou perdemos uma chave, e depois ele tem de voltar ao caminho todo, e ele fica tão desesperado, atormentado: meu Deus, o que será de mim? Será que de fato eu possuo tal certeza no meu coração? E isso ilustra muito bem a realidade de tantos cristãos. Porém, meus irmãos, esse texto de Apocalipse, no capítulo 7, ele fala de uma realidade maravilhosa para nós. Porque tendo ali João tendo visto todos os flagelos, visto todos os 4 selos, os 6 primeiros selos abertos ali, que representam o juízo de Deus sobre a terra, por meio dos 4 cavaleiros, o juízo final sobre toda a criação, sobre os homens incrédulos. A pergunta que termina o capítulo 6, o versículo 17 é: quem poderá subsistir ao dia do juízo do Cordeiro e de Deus? E então, o capítulo 7 responde a esta pergunta: quem poderá permanecer diante do juízo de Deus? Quem poderá chegar-se com segurança diante de Deus, perante todos esses acontecimentos terríveis que são preditos no capítulo de número 6? E aqui, meus irmãos, eu quero destacar uma grande verdade para nós. Quero falar sobre a segurança do cristão e ensinar, como vocês podem ver projetado aí, que Deus sela e preserva o seu povo em Cristo, garantindo esperança e segurança diante da realidade do juízo de Deus. Este texto vai nos falar da certeza que nós possuímos em saber que o Senhor nos selou, em saber que nós estamos guardados no seu Filho e podemos então descansar seguramente, apesar de todos os flagelos que acontecem neste mundo no tempo de hoje e no tempo futuro, porque o Senhor é aquele que nos segura, é aquele que de fato nos sustenta. Olhando para este texto, meus irmãos, temos de entender que o pano de fundo para olharmos para esta visão que João tem aqui neste momento é o livro de Ezequiel, no capítulo de número 9, dos versos 1 até o verso 6, onde Deus fala a Ezequiel, mostra a Ezequiel que o povo de Jerusalém, aquele remanescente que ainda continuava naquela cidade outrora idólatra, que sofreria os juízos de Deus por causa da sua idolatria, eles receberiam um selo, uma marca, que os separariam, que os preservariam de fato da destruição, do juízo que Deus traria ali. Algo semelhante também nós precisamos ter em mente, é o pano de fundo do Êxodo, quando Deus vem para trazer juízo sobre toda a terra do Egito, por causa da dureza do coração de Faraó, por causa da idolatria daquelas pessoas, e então Deus dá a Moisés algumas instruções, antes de trazer a praga, a última praga ali, que é a morte dos primogênitos, de colocar um sangue no umbral das portas, e ali o anjo viria para tirar a vida dos primogênitos, e aquele anjo, quando visse aquele sangue gravado no umbral da porta ali das casas dos hebreus, eles então seriam preservados. Tendo isto em mente, meus irmãos, lembremos-nos de que o contexto que João está falando é um contexto de alta perseguição enfrentada pelas igrejas, perseguição desencadeada pelo imperador Domiciano, que estava matando cristãos que de fato não aceitavam adorar as imagens que ele mesmo colocou de si nos templos gregos. Então vemos que a perseguição é um grande contexto aqui do qual João está falando, certo? E por isso as pessoas, elas tinham medo, muitas vezes elas eram tentadas a abandonar a fé, tentadas à apostasia, mas aqui
Ele quer dar segurança àqueles irmãos ao dizer, passando por todos esses flagelos, passando até mesmo perdendo a sua própria vida, vocês de fato podem ter certeza de uma coisa: o Senhor sabe, comprou aqueles que lhes pertencem e os selou. E aqui é um interlúdio, meus irmãos. O João aqui ele dá uma pausa na narração dos 7 selos, para mostrar exatamente isso, para mostrar a proteção que Deus traz sobre o seu povo, certo? E ali ele vai descrever 2 visões, uma visão que mostra esta selagem do povo de Deus, que vai dos versículos 1 a 8, e uma outra visão que mostra os glorificados, os redimidos, aqueles que vieram dessas tribulações e dessas perseguições diante de Deus. E aqui então, eu quero destacar 2 verdades neste texto, que nos dá segurança de fato, que de fato nos faz possuir segurança diante de Deus. E a primeira delas está nos versos de 1 a 3, que nos diz: Deus sela o seu povo e o guarda do juízo. Vamos ver como que João entendeu, viu esta realidade e esta verdade. Diz assim o texto bíblico: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. A ideia central que nós podemos destacar desses 3 versículos é que, antes que os juízos avancem sobre a terra, Deus demonstra o seu cuidado soberano ao marcar e preservar aqueles que lhes pertencem, garantindo-lhes segurança espiritual e vitória final. Primeiramente, no versículo 1, ele tem a visão de 4 anjos e 4 ventos, certo? Aqui, não está falando de uma maneira, quando ele diz aqui sobre os 4 cantos da terra, ele não está usando uma linguagem literal, mas uma linguagem metafórica, de fato, certo? E nós vemos aqui 4 anjos que se põem em autoridade sobre esses 4 lugares, que controlam os 4 ventos, ou seres, de fato, espirituais, como nós entendemos aqui, à luz de Jeremias 49, versículo 36, Daniel capítulo 7, versículo 2, que faz uma referência àqueles 4 cavaleiros que nós vimos no princípio, no capítulo 6, que são seres que destroem a terra, que causam males à terra, como nós já vimos na exposição do capítulo 6. E aqui esses anjos parecem ser tomados aqui por alguma autoridade sobre esses seres. Ele escuta uma voz forte, ele vê um anjo, certo? 4 anjos de pé, e depois ele vê uma voz de um outro anjo, que dá uma ordem a eles: segura tudo, para tudo que está acontecendo, não permita que essas coisas continuem a acontecer, até que os servos de Deus sejam selados. E aqui, meus irmãos, nós dependemos deste texto, o controle de Deus sobre todas as situações. Deus, ele não permite que o sofrimento, que os juízos sejam excessivos, além da conta. O Senhor está aqui controlando tudo o que acontece. Os seres espirituais, aqueles 4 cavaleiros que promovem o medo, a morte, a guerra, a destruição, o engano, eles estão sendo controlados por Deus e sendo usados para um propósito diante de Deus. E no versículo então, esse anjo que sobe do nascente do sol, que tem ali o selo do Deus vivo, ele dá esta ordem a estes para pararem, para não continuarem exercendo de fato o juízo que está vindo sobre a terra. E aqui há algo muito interessante, meus irmãos. Muitas vezes nós olhamos para tudo aquilo que acontece ao nosso redor e pensamos: não existe controle de nada.
Parece que estamos lançados ao acaso das enfermidades, das guerras, vamos dizer assim, da arrogância, do ego de homens poderosos que desejam destruir uns aos outros. Mas não é assim que a palavra de Deus nos mostra. Mostra-nos que Deus tem um controle sobre tudo, sobre todos os seres espirituais, sobre todos os seres terrenos que vivem. Deus está controlando todas as coisas. E a ordem desse anjo que sobe do nascente do sol é: pare até que selemos todos aqueles de fato que são de Deus. E o que significa este selo? Qual que é o contexto desta realidade de selar? Voltemos um pouco ao contexto histórico, certo? Quando se tratava de selo dentro do Antigo Testamento, era talvez aqueles símbolos que eram projetados na cera e eram utilizados para selar, para fechar alguns rolos, alguns pergaminhos, algumas cartas, certo? E aquilo vinha de fato com a imagem de um imperador, com a imagem de uma pessoa que era importante na época, certo? Então, ao utilizar essa linguagem de selo, ele está mostrando aqui que aquilo era de alguma forma propriedade de alguma pessoa, certo? Era de alguma forma para proteger a informação que existia, por exemplo, num rolo, num livro, e isso era também feito com alguns escravos da época. As pessoas que compravam escravos, eles colocavam uma marca, um selo no corpo delas, para mostrar que aquela pessoa não pertencia a si mesmo, mas pertenciam a determinado dono. Então, ao falar de selagem, de selamento dos servos de Deus, ele está nos fazendo a alusão de um povo que é separado, de um povo que é colocado como propriedade particular e preservado para determinados fins. Então, esta é a metáfora que João utiliza para significar aqui. O juízo é temporariamente suspenso até que os servos de Deus sejam selados. E o selo na testa simboliza propriedade, identificação e proteção espiritual. Ele está associado aqui a Apocalipse capítulo 14, dos versos 1 até o verso 4, onde nós vemos aqueles 144 mil que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, separados para Ele. Ressoa também, meus irmãos, o texto de Êxodo capítulo 28, que nos mostra como o sacerdote da época, como Arão, como foi ordenado e estabelecido por Moisés, ele tinha de carregar na sua estola sacerdotal o nome de cada uma das tribos de Israel, lembrando dos sacrifícios que eles faziam em nome dessas tribos, por causa dessas tribos. Ou seja, mostrava ali de fato a identificação desse povo como povo da aliança, como povo de Deus. Mostrava a ideia de consagração desse povo, que eles foram separados para o Senhor. Essa ideia de selagem, ela aparece muito no Novo Testamento, por exemplo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então a ideia de selo aqui é de mostrar: vocês pertencem a alguém, vocês são propriedade de alguém, e este alguém é aquele que de fato sustenta a vida de vocês. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 22, Paulo também nos dá a ideia de que este selo é o selo que o Senhor colocou em nós por meio do seu Espírito, quando diz que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então a ideia aqui, essa metáfora é amplamente utilizada. Vemos aqui também em Efésios capítulo 1, versículo 13. Nele vocês também, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então este selo está associado à segurança, à salvação, à
propriedade que o Senhor de fato, possui sobre o seu povo. É um conceito que foi também utilizado no Antigo Testamento, especialmente nas alianças feitas por Abraão, por meio da circuncisão. E aqui entendemos, meus irmãos, que este selo, ele não é um selo físico, uma imagem física aqui como nós podemos utilizar ou entender do texto, mas um selo espiritual. Ele não vai eximir o povo de Deus de passar pelas tribulações, como alguns podem entender, ou de passar pelos sofrimentos, mas é aquela proteção que Deus nos dá, estando nós seguros nas suas mãos, certo? Para que possamos vivenciar tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E aqui nós podemos entender, pela expressão servos do nosso Deus, que essa é um sinal de aliança, de pertencimento do povo redimido do Senhor. Então, uma das grandes verdades que este texto nos traz aqui, Deus, Ele está aqui suspendendo os juízos que está trazendo sobre a terra para selar o seu povo, para de alguma maneira resguardar o seu povo para que eles não sucumbam diante dos juízos, diante das calamidades, daquilo que os 4 cavaleiros do Apocalipse fazem, dos juízos de Deus que vêm sobre toda a terra. Mas ele continua aqui fazendo ainda um contraste, meus irmãos, muito grande. Ele nos mostra não apenas que o povo de Deus é selado, mas ele também mostra quem é este povo, por meio de quem eles estão selados. E aqui em segundo lugar eu destaco aos irmãos que Deus sela e reúne o seu povo em Jesus Cristo. Nós percebemos isso por meio dos versículos 4 a 8, que nos diz o seguinte: então ouvi um número dos que foram marcados com selo, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com o selo 12 mil, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, e da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil. Você consegue perceber nesse texto a repetição da palavra selo, para nos dar enfatizar essa ideia que nós já estabelecemos aqui neste primeiro ponto, do Senhor guardando o seu povo. E aqui a visão então que João nos traz, é a visão de um número de pessoas, 144 mil. E aqui então nós abrimos para várias e várias interpretações que têm surgido ao longo da história da igreja, com relação a quem são esses 144 mil que foram selados. Alguns tendem a dizer que esses 144 mil que foram selados, na verdade, serão os judeus, alguns judeus que são eleitos, que, seguindo aquela visão tribulacionista, que eles passarão por aquela tribulação de 7 dias, de 7 anos, na verdade, enquanto a igreja está lá na glória, nas bodas do Cordeiro. Esses judeus serão selados, guardados, para preservar a fé e pregar o evangelho às pessoas do mundo que estavam aqui. Outras pessoas tendem a dizer, que são os testemunhos de Jeová, aqueles primeiros que alcançaram um patamar de iluminação muito grande, ou então outros tendem a pensar que são cristãos preparados para pregar Jesus aqui na grande tribulação, e nós vamos ver várias outras interpretações a respeito deste texto. Porém, meus irmãos, quando nós lidamos com números dentro do Apocalipse, nós não podemos aplicar um significado literal a eles, mas um significado simbólico. Nós vemos aqui que este número 144 mil, ela resulta de uma multiplicação, 12 vezes 12 vezes 1000, certo? O número 12 representa o povo da aliança, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. O número 1000 simboliza grandeza, completude, plenitude. Então a ênfase aqui não recai de um número definido, literalmente falando,
mas de todo o número do povo de Deus, tanto aqueles do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, todo o povo de Deus que foi resguardado pela fé no Cordeiro, pela fé na aliança. E aqui nós vemos que esses 144 mil, como vão aparecer de novo no capítulo 14, nos versículos 3 e 4, eles foram comprados pelo sangue do Cordeiro, como também nos diz Apocalipse 5, verso 9, e eles são o mesmo povo que João vai ver aqui no versículo 9 do capítulo 7, a grande multidão que João vê que está de pé diante do Cordeiro. Então o interesse principal aqui, meus irmãos, é mostrar não o número exato desse povo, mas que faz referência a todo o povo da aliança de Deus, a toda a igreja do Senhor, a todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Não é a etnia, não é a raça, não são essas características que vão definir quem é o povo de Deus ou não, mas o fato deles serem selados pelo Senhor. E aqui então, ele passa a fazer uma descrição, quase que como que um censo, à luz lá do Antigo Testamento, do livro de Números, certo? De quem são esses 144 mil. E ele utiliza aqui algumas tribos, certo? De Israel, para identificar o povo da aliança. E é interessante que o primeiro nome que vem, que salta à mente aqui, certo, dos 144 mil, são os da tribo de Judá, que foram marcados com o selo. E é interessante porque quando nós olhamos para a história de Israel, Judá não era o primogênito, Judá não foi aquele que nasceu primeiro, aquele que herdaria todas as bênçãos de Jacó. Por ele ter se quem teria de herdar isso seria Rúben, o primeiro filho de Jacó. Porém, ele foi afastado, ele foi impedido de receber determinadas bênçãos, porque ele havia se deitado com a mulher de seu pai. Então ele acabou perdendo a sua primogenitura, que foi passado para os filhos de José, e a primazia de todas as tribos se daria pela tribo de Judá. E Judá tem uma característica muito importante dentro do povo de Israel, porque trata-se da linhagem, da tribo que deu origem a Davi, a família de Davi com quem Deus fez promessas, de que nenhum dos seus herdeiros deixaria de ocupar o trono. Faz referência aqui ao próprio Messias que veria e destruiria o pecado, transformaria de novo o povo de Deus, redimiria o povo de Deus. Então a primazia aqui nessa genealogia é dada a Judá, porque de Judá vem o Messias, que é o Cristo, o nosso Senhor. E aqui a posição de Judá destaca a centralidade do Messias como o leão da tribo de Judá, como nos é dito ali em Apocalipse capítulo 5, do verso de número 5. Ele fazendo referência ao cordeiro, que é o leão da tribo de Judá. E algumas outras questões aqui foram colocadas também, por exemplo, a tribo de Dan é omitida, certo? Não sabemos o motivo pelo qual João omite a tribo de Dan nessa lista que ele prepara aqui, talvez por causa do pecado, da idolatria que era tão presente em Dan, como vocês podem ver ali no livro de Juízes, no livro de Primeiros Reis, ou então por significativamente trazer um caráter escatológico e cristológico destas afirmações. E uma das coisas também que nos chama a atenção nessa lista de nomes, nessa lista de números que João apresenta, era a ideia de que era o povo de Deus que era selecionado, é o povo de Deus que participava de uma seleção e era escolhido. Aqui tem muito em mente a ideia de você fazer um censo militar, como aconteceu lá no livro de Números, narrado nos episódios ali de Números. É mais ou menos semelhante àqueles que em momentos de guerra são selecionados para ir para o fronte de batalha, para receber ali incumbências de poder lutar por sua nação. Aqueles que, como eu e você, somos homens, reservistas, que se estourar uma guerra aí, podemos ser levados para o campo de batalha a fim de defendermos a nossa nação.
E aqui essa lista, ela traz também esta conotação de Deus separando o seu povo e também os incumbindo para uma guerra, incumbindo-os não para uma guerra física sangrenta, utilizando armas, mas, como diz Paulo, armas espirituais em Cristo Jesus, por meio da oração, da palavra, da armadura de Deus. Então, a ênfase que nos destaca aqui, meus irmãos, é essa, em saber que Deus separa o seu povo, Deus sela o seu povo, e tudo isso pela primazia de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele de fato que recebeu e cumpriu toda a vontade de Deus em nosso favor, em nosso lugar, para que nós pudéssemos então receber deles bênçãos espirituais. A realidade é aqui que o povo de Deus, ele está de fato guardado, ele é separado, ele é consagrado. Esse povo, a igreja tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, estão separados por Deus, preservados nas suas mãos, preservados em Jesus Cristo, por causa daquilo que Ele é e por causa daquilo que Ele fez em nosso lugar. E aqui então, meus irmãos, eu finalizo destacando algumas aplicações para nós hoje. O que isso tem a ver comigo? Você pode estar perguntando, dizendo, e daí? O que esta visão de João traz ao meu coração? Então, em primeiro lugar, eu destaco aqui para nós, irmãos, descanse em Cristo e não se deixe ser atormentado pela insegurança espiritual, pois Deus guarda aqueles que lhes pertencem. Nós fomos selados pelo Senhor, nós recebemos o Espírito Santo da promessa de Deus, recebemos o selo do Espírito que habita em nós, que nos mostra de fato que pertencemos a Deus, pertencemos ao Senhor. E tantas vezes, meus irmãos, podemos nos martirizar por causa dos nossos pecados, seja no passado, seja naqueles que muitas vezes tememos cometer diante de Deus, mas uma coisa nós podemos ter certeza, de que não é pelos nossos méritos que nós de fato fomos separados, fomos selados por Deus, somos preservados por Deus, é por causa daquilo que Cristo fez. A segurança da salvação, ela não diz respeito ao que nós fazemos, mas diz respeito ao que Cristo fez por você. Quantas vezes essa dúvida já atingiu o seu coração, no seu dia a dia, no decorrer da sua caminhada? Nós podemos ter certeza, meus irmãos, de que o Senhor é aquele que nos guarda. Podemos chegar diante do juízo de Deus, preservados por meio do sangue de Cristo, que de fato nos limpa e nos purifica de todo o pecado. E aqui eu trago uma frase de João Calvino, que muito me impactou ao estudar a respeito deste texto. Sempre que contemplamos a pessoa de Cristo como Deus homem, devemos ter certeza de que se estamos unidos a Cristo pela fé, também possuímos a Deus. Deus nos possui, estamos unidos a Ele, possuímos a Deus por causa do Espírito Santo, por causa da pessoa de Cristo em nosso viver, por causa daquilo que Ele realizou por nós. Em segundo lugar, eu destaco, meus irmãos, viva de modo digno da sua vocação, lembrando-se de que você foi selado pelo Espírito Santo. Relembrando, os 144.000 simbolizam a plenitude do povo redimido, o Israel espiritual de todos os crentes em Cristo, onde a distinção judeu e gentio foi abolida pela nova aliança. Isso confronta divisões contemporâneas baseadas em etnia, nacionalidade, status social, recordando que a comunidade cristã transcende essas categorias. E aqui nos lembra daquilo que Paulo nos fala em Efésios 1,13, fomos selados com o Espírito Santo, recebemos o penhor daquilo que o Deus fez em nós. E se fomos então separados, meus irmãos, para Deus, para vivermos para Cristo, de que modo nós estamos vivendo diante dEle? Se somos separados por Deus, eleitos por Deus, preservados do juízo, como eu tenho vivido a minha vida perante o Senhor?
Jonathan Edwards, ao citar, fez uma seguinte citação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quando Deus põe o seu selo no coração de um homem pelo seu Espírito, há alguma estampa sagrada, alguma imagem expressa deixada no coração pelo Espírito como um selo sobre a cera. E esta estampa sagrada, ou imagem impressa, exibindo clara evidência para a consciência de que este indivíduo é um filho de Deus. Ou seja, fomos marcados no nosso coração pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, eu trago aos irmãos, não permita que as notícias, crises e incertezas roubem a sua esperança, pois Deus continua reinando sobre todas as coisas. Se Deus o separou, se Deus o marcou, tenha certeza de que Ele está cuidando de você em todo o tempo. Talvez podemos nos atormentar com a realidade do mundo caído, com a vida debaixo do sol, como faz o pregador em Eclesiastes, como faz o salmista Asaf no Salmo 73, mas o que nos dá certeza, meus irmãos, é de que Deus governa e sustenta todas as coisas. Por isso, finalizo dizendo, permaneça fiel, mesmo em meio às tribulações, pois aquele que o chamou também o sustentará até o último dia. Lembra-se que nós vivemos em um campo de batalhas, estamos de fato sendo confrontados constantemente pelos poderes do mal, do diabo, deste mundo caído, e nós precisamos, meus irmãos, pela graça de Deus, confiando naquilo que Cristo fez, permanecer, e se somos selados por Deus, permaneceremos até o fim, lembrando-nos do contexto que nós estamos vivendo. E finalizo com uma frase de John Huss, um teólogo, um mártir da Reforma Protestante, antes da Reforma Protestante, que nos diz: o Senhor aperfeiçoará o que começou em vocês, os eleitos, e concederá perseverança quando forem tentados. Esta é a promessa que recebemos da parte de Deus. Vamos nos colocar de pé nesse instante, irmãos, e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pelo teu cuidado, pela tua graça, porque o Senhor é aquele que nos sustenta e nos preserva em todos os momentos. O Senhor é aquele que nos selou por meio do teu Espírito e nos guardou, Senhor Jesus, no momento da nossa salvação. E se temos certeza de que somos salvos e que seremos livres, ó Deus, no último dia do juízo que virá sobre toda a terra, é por causa do Senhor e daquilo que Ele fez. Ó Deus, que o Senhor nos faça descansar nesta verdade, repousar o nosso coração em Ti, para que alcancemos de Ti graça, sabedoria e vitória neste mundo mau contra as tentações. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.